No Cidade Entrevista de hoje, o economista João Adolfo Colombo, sócio do Grupo Módulos Empresarial. Doutor João, bom dia. Bem-vindo ao Cidade Entrevista. É um prazer recebê-lo, hein? Legal, eu que agradeço a oportunidade aí de participar. Vamos ver, podemos contribuir alguma coisa aí, pessoal. Doutor João, entre a propaganda oficial que vende a recuperação econômica do país e a realidade dos números dos negócios do dia a dia, em quem a gente acredita, afinal de contas, nesse primeiro semestre de 2024? Olha, eu, para ser franco, me apego muito aos números, né? E a gente tem diferentes fontes de dados. Por exemplo, para ver a questão do emprego, a gente acompanha o IBGE, que é amostral, mas a gente tem também uma contrapartida que é o CAGED. Entretanto, ele não pega o desemprego ou emprego informal, só pega aqueles com as carteiras assinadas, que é o trabalho feito de registro pelos escritórios de contabilidade. Mas dá para contrabalancear as duas coisas e chegar no mínimo múltiplo comum. Depois você tem ali os dados do IBGE também, do Banco Central, ou IPEA, que mede ali a atividade econômica. Nesse aspecto também a gente tem os dois lados da moeda, o da oferta, o da demanda, numa que identifica ali o que seria o faturamento pelas empresas, no agronegócio, no serviço, nas indústrias. Mas também depois, do outro lado, a gente tem o consumo das famílias, do governo, a balança comercial e também formação bruta de capital. É por ali que a gente acompanha os dados, os números que se tornam indicadores, você faz comparativos e consegue ter uma real noção assim, do que esses números estão refletindo a realidade. Perfeito. Então o que eu coloco? Que de fato tem vários pontos interessantes e positivos. Por exemplo, o desemprego, que é um que a população sente muito, principalmente a classe trabalhadora aí, ele está baixo, mas a gente tem também diferentes situações. O Brasil é um país de tamanho continental. Sem dúvida. Então, se você vai lá para o Nordeste, lá ainda o desemprego pega muito, na faixa de 11%. Já aqui na região Sul, não chega a 5%. E quando você pega o Paraná, ainda melhor que a média. Portanto, se a gente trazer um histórico, percebemos que é o menor índice desde o início lá de 2015. Então, correto. Em questão de empregabilidade, a gente está bem. Mas, João, será que não é por conta também de ter caído o salário médio? Aconteceu isso lá na pandemia. Mas veio numa recuperação, inclusive hoje a renda média atualizada, já corrigida por inflação, ela é maior do que o período que antecede a pandemia. Então até nesse aspecto a gente vê de uma forma positiva. Então a população que ela tem essa sensibilidade do dia a dia, quando você contrapõe com uma inflação melhor controlada, porque convenhamos, quando veio lá a gasolina e subiu de R$4 para 8, correto. Dobrou, né, a inflação de 100%. Mas qual que é a tua lembrança, né? A gasolina faz tempo que já está na faixa de 5 e pouco. A carne, você vai lá e compra aquilo por R$ 24,90. Então, por mais que se queixe de perda de poder de compra, a gente vê que os índices de inflação, a gente mede o IGPM de curto prazo e o IPCA aquele consumidor. Posso aproveitar, deixa? Pode. No comecinho dessa semana, o mercado voltou a elevar a expectativa da inflação para 2024. Eu quero a sua leitura do que foi a inflação no primeiro semestre e que expectativas, com base nos dados, o senhor tem para o segundo semestre. Está sob controle, doutor João? É uma linha descendente ou ainda corremos riscos? Olha, é aquela questão, o passado não garante o futuro. Então até então estava falando o que foi que aconteceu e os registros que temos. Daqui para frente, o que a gente tem visto é, o dólar, por exemplo, está batendo 5,35. Então ele já cresceu, né, já se elevou 10% dentro desse ano, da mínima, né, que era 4,80 alguma coisa. Veja, isso aí traz efeito inflacionário. Um dos fatores que impacta é o câmbio. Sim. Por que está acontecendo isso? A gente tem visto uma fuga de capital da Bolsa Brasileira, um investimento de curto prazo. E também houve uma queda do investimento estrangeiro direto, que é aquele que vem para ficar realmente no país. Eu vou até usar como um exemplo, um paralelo com a Argentina, que vem acontecendo o inverso. Agora que assumiu um governo de direita, com Milei, e veio com cortes de gastos públicos, isso daí vem derrubando mês a mês uma inflação que era muito alta lá. Dezembro ele pegou em 25,5 e veio caindo para a faixa de 15, de 10, de 8, nesse último mês 4,4. Dá para acreditar? Olha só, de 25,5 para 4,4. Então, ali o que está acontecendo?
uma retomada dos investimentos no país. A gente vê que o preço dos ativos em bolsa de valores do mercado financeiro lá se elevou. Tá. E nós aqui estamos vindo de 135 mil pontos para baixo de 120 mil pontos. Então, é um caminho inverso. Eu vejo que o Brasil está, não assim, de uma forma muito expressiva ou elevada, mas gradativamente a gente tem visto a perda do que seria assim, uma expectativa do investimento estrangeiro aqui no país. Doutor João, muito longe de ser comparável à realidade da economia argentina, o que está acontecendo aqui? O que é que tem descredibilizado os investimentos estrangeiros aqui? Veja só, um governo, para ele ter segurança a médio e longo prazo nas suas finanças, ele tem que gastar menos do que arrecada, porque ele tem uma dívida a ser administrada e essa diferença, que seria o superávit, tem que pelo menos pagar o juro, porque assim você mantém nominal o valor estático da dívida e você conseguindo fazer o crescimento do PIB, a relação dívida-PIB diminui. Correto. Esse é um objetivo. Porque juros é uma despesa que corrói o orçamento. Você tem ali algumas atribuições do Estado, que é saúde, segurança, educação, infraestrutura, e de repente você compete com todos esses grupos a despesa financeira, que é o juro para a manutenção da dívida. O que tem acontecido com o país hoje é que, se o PIB é de 11 trilhões, a dívida, ela representa ali 76% desse valor. Então vamos imaginar que seja próximo, em volta de 8 trilhões. Tá. Se a Selic é 10,5%, vamos arredondar para 10%, para ficar fácil de fazer essa conta, dá 800 bilhões de juros. O Brasil ele não consegue mais pagar esses 800 bilhões de juros e ele no acumulado do ano passado fechou 249 bilhões de déficit primário, que é quando o governo gasta mais do que deve. Correto. Então, além dele não conseguir arcar com os juros, ele está aumentando ainda mais a dívida. Sim. Então, se é só 800 bi de um lado e 300 bi do outro, a dívida está indo num crescimento muito acelerado. Num governo que não dá indicativos de que vai economizar cortando gastos. Ele veio de início falando em arcabouço fiscal. Primeiro que demorou não sei quantos meses a ser anunciado. Sim. Na hora que vem ele começa a estabelecer metas. E ele já no primeiro ano não cumpre, no segundo já refez lá para o último ano e agora a gente já sabe que o governo que está aí, ele vai passar sem gerar superávit nenhum. Onde isso nos levará, doutor João, e como isso pode alcançar a economia nossa de cada dia? Posso fazer um exemplo simples para o telespectador aí acompanhar o raciocínio? Se eu sou um pai de família e por algum motivo me vem à cabeça que eu tenho que prover tudo do bom e do melhor. Então eu coloco meus filhos numa rede privada de ensino, eu levo a família para viajar, decido trocar de carro, mesmo que para isso eu tenha que financiar, passo o meu antigo, o meu usado e a diferença eu pego um empréstimo no banco e ainda resolvo mudar para um imóvel maior. Quer dizer, eu fiz dívida. É exemplo do governo. Ele está querendo gastar mais do que deve, e o pior, não é em infraestrutura, é em assistencialismo, é em populismo, é coisas nesse aspecto. Estou gastando sem gerar riqueza, é isso? De certa forma, sim. Você tem que ter ganho de produtividade e não é forçosamente querendo aumentar a alíquota de imposto, retomar outros que tinham sido cortados. Sim. A carga tributária está ficando sufocante. Mas retomemos lá o pai de família que resolveu se endividar. Entretanto, a mulher estava gostando, porque ela foi viajar, fazia tempo que não ia para a praia. Os filhos estão achando assim que no colégio particular tem uma melhor estrutura ali, o convívio com outro tipo de pessoal, faz novos amigos. O carro novo é bacana. Então, só que o que acontece? De repente chega num determinado momento que qualquer coisa foge dos eixos. O cara, por algum motivo, perde uma das fontes de receita ou diminui o comissionamento porque caiu as vendas no comércio onde ele trabalha. Enfim, ele descontrola e daí ele começa a ter mais desembolso do que entrada. E nisso ele passa a se endividar cada vez mais. E para isso, ele vai tomando operações com taxas de juros maiores. Chega num determinado momento, ele estrangula. E as pessoas ficam sem entender, porque no ambiente familiar estava todo mundo feliz, se divertindo, com entretenimento, com um novo patamar. E aquilo ali é o que chamamos de voo de galinha. O governo de esquerda costuma fazer muito disso. Ele esquece a austeridade fiscal e gasta
Às vezes até dá certo, porque por keynesianismo, que é você estimular por via do governo, que é o maior agente econômico dentro da economia, acaba que realmente traz um efeito multiplicador, você cresce o PIB, daí aumenta a arrecadação e aquilo vira um ciclo. Só que nem sempre dá certo e já no curto prazo o que estão tentando fazer, que foi feito lá nos governos anteriores da Lula e na Dilma, que daí não deu certo com ela, a gente viveu uma crise, Sim. Isso pode se repetir, é isso que a gente tem que evitar. Endividamento é diferente de crédito. Por isso que o varejo reclama tanto que quer mais crédito para vender mais, doutor João? Olha, não adianta só liberar crédito, o endividamento não é problema, o problema é a inadimplência. E esse é um indicador que vem se elevando. Fica um pouco assim tenebroso qual pode ser o cenário posterior, justamente porque de repente as pessoas percam a capacidade de pagamento e isso vira uma crise sistêmica, porque o consumidor deixando de pagar, aquele que foi o fornecedor, a empresa dela não honra com os compromissos, daqui a pouco ela tem que se reestruturar, vai demitir funcionários, colaboradores. Isso colapsa. Pois é, foi o que aconteceu lá naquele tempo na Dilma, quando começou a haver uma fuga de capital, aumentou o dólar, aumentou daí como consequência a inflação, tiveram que elevar a Selic estrangulou o investimento, encareceu as operações de crédito, tiveram que diminuir esses tipos de operação, tudo ficou travado. E nesse travamento, qual que é a consequência? A última das consequências, mas que é de maior dificuldade de reversão, o desemprego. Quando você leva um monte de desemprego, o que a gente recolhe sobre a folha de pagamentos olerites? INSS da Previdência e depois tem o custo com o seguro-desemprego. Então isso é um custo do Estado. Você daí não tem arrecadação e ainda na contrapartida eleva as suas despesas, daí que veio o déficit do Estado e a gente nunca conseguiu reverter, senão o último ano do governo Bolsonaro, que teve um pequeno superávit de 64 bilhões. Mas a gente vem fechando em déficit recorrente há anos. Perdão, doutor, eu vou insistir. Se uma correção de rota não for feita, o que acontece? A gente quebra o país? É isso? Olha, não vai quebrar porque o governo se utiliza do recurso inflação. Se por algum motivo ele ter a necessidade de, para honrar com essas dívidas, fabricar dinheiro, ele emite, porque tá tudo junto. O Tesouro Nacional, a Casa da Moeda e o governo. Daí vem a inflação. Pois é, o que aconteceu em vários países aí, a exemplo de Venezuela, mas aqui do lado da Argentina, e no Brasil já aconteceu no passado também. Então, um sinal de alerta que o mercado vem dando é em relação à inflação, devido ao gasto descontrolado do governo, o crescimento desordenado na dívida, e uma forma que existiria e que é muito utilizada pelos governos para tentar estancar a situação, acontece que a inflação dispara com excesso de moeda, a sua oferta ela se mantém, a demanda se eleva, e na contramão, os preços dos ativos subindo, vai continuar incidindo aquele tributo que é percentual, aumenta a arrecadação e eles conseguem fazer um ajuste artificial. Não faz de conta. Só que o problema é o seguinte, a inflação ela penaliza justamente os mais pobres. Claro. Porque se a gente tem, eu tenho um imóvel, ele vai se valorizar. Carro sobe de valor, aumenta o preço da FIP. Quem tem reserva deixa aplicado no título do governo e se protege. Agora, a pessoa que não tem recursos, reservas, vive pagando aluguel, esse é o que está, infelizmente, mais penalizado. E esse aí representa, sei lá, 60% da sociedade brasileira. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar, não é para os pobres, não é para os mais necessitados, vamos controlar a inflação a qualquer custo. E para isso o governo não pode gastar mais do que se arrecada. Preferencialmente diminui a carga tributária para estimular os negócios, como acontece em outros países. Não é por via de tributo que a gente vai resolver a desigualdade, é por via de oportunidade e incremento de produtividade. Doutor João, uma reflexão poderosa, a gente vai ficar com todos esses apontamentos que o senhor fez para esse primeiro bloco. Vamos para o intervalo, porque na sequência a opinião do economista João Adolfo Colombo, sócio do grupo Módulos Empresarial, sobre como vai a economia paranaense. Bem, obrigado, caminhando a passos largos para ser a terceira maior do país. Como é que o Paraná conseguiu se descolar desse cenário nacional? E, claro, uma leitura sobre a economia que diz respeito a você, maringaense. Intervalo é rápido, até já.